quanto tempo você não anda numa Brasília? Cara, eu não ando numa Brasília. Inclusive, a última vez que eu andei numa Brasília foi numa Brasília amarela. E era o ano de 91. Eu tive uma namorada que ela tinha uma Brasília amarela. Eu não dirigia, então a gente ia para todos os lados na Brasília amarela dela. O bom é que Brasília é espaçoso ali atrás também, né? Era. Então, assim, era um rolê, a gente não tinha grana para nada. E tudo que a gente fazia, namorava, passeava, tudo era dentro dessa Brasília. E sua relação com Brasília, a cidade? Bom, eu tenho um trabalho com Brasília que eu tenho muito orgulho, que é trabalhar com a borda da cidade, com a periferia da cidade. Então, não só dessa vez, mas eu já fiz vários projetos, eu participei de projetos que foram considerados projetos modelo nas cidades satélites. Claro, né, eu digo que uma entrada numa obra de Niemeyer, principalmente a Catedral, já vale uma vinda a Brasília. Mas não é essa Brasília da politica, né? Eu acho que é essa Brasília onde o Brasil se encontra, essa cidade mestiça. Então ela sempre me interessou. É nesse lugar que Brasília mexe comigo. Pouca gente conhece Brasília, né? Muita gente acha que Brasília se resume ali à Esplanada. É o Eixo Monumental e e o Lago Sul, né? Acho que é só isso daí. E uma coisa que é impressionante, por exemplo, esse lugar, esse projeto onde a gente está indo. Ontem eu estive num lixão, no ex-lixão de Santa Luzia, e eu fiquei muito chocado, muito tocado. Falei, não, pô, menos de 10 quilômetros do Eixo Monumental, uma África, né, uns índices, uma região com os índices talvez não, com certeza comparados aos piores índices de um país africano. E isso é o Brasil, né? Então o Brasília é a síntese desse Brasil, desse rombo social gigante que a gente vive, de uma massa gigante de pobres e uma minoria branca que no topo do poder. A gente vai falar de todos esses projetos, mas deixa eu voltar um pouquinho no tempo. Você falou ainda há pouco que a última vez que você andou de Brasília foi em 91, Isso. no Brasília da namorada. O que você fazia em 91? Em 91 eu tinha acabado de sair, estava terminando faculdade de estilismo e eu montei uma marca de camisas com essa namorada, que chamava Cenário. Eu cortava, montava, tinha costureira que fazia. Depois da camisa pronta, a gente manchava ela com cloro e jurava que aquilo era uma estampa, entendeu? Fazia um falso batique. E vendia bem até. Aí o namoro acabou, porque no ano seguinte eu participei de um concurso, era um concurso nacional, gigante assim, e eu ganhei o primeiro prêmio, depois de 2 anos de eliminatória. E o primeiro prêmio era uma pós-graduação em Nova York. Aí eu fui para fora do país, fiquei 4 anos fora do Brasil. Morei 2 anos em Nova York, 1 ano e meio em Nova York e 3 anos e meio em Londres. E volto em fins de 96. E aí, por isso. Foi nessa época que você pensou em criar coleções próprias, em comunicar a partir da moda? Eu venho de uma história, minha formação, eu fui um adolescente de final da ditadura militar, que o que eu li era literatura política. Então eu me considero um ser político por essa adolescência que eu tive, né? E eu nunca imaginei fazer qualquer coisa que eu fizesse que não tivesse uma postura política. E a moda não é diferente. Eu acho que se eu fosse chefe de cozinha, se eu fosse arquiteto, se eu fosse, sei lá, engenheiro, escambau, eu faria da mesma forma, sabe? Pensar em fazer alguma coisa... Não, volto a dizer, não a política politica, porque eu acho que a política tem tudo. A roupa partidária. A roupa que você escolhe, você faz política. Esse projeto aqui, por exemplo, é um projeto político, né? Mas não o político partidário. Era outra história. Então, desde esse início, eu sabia que talvez não tinha consciência. Eu precisei ir para fora, olhar o país de fora, olhar o Brasil de fora. É muito diferente? Eu acho que tudo você precisa de distância. Se você fica muito próximo do elefante, você não tem noção do tamanho dele. Se você fica muito próximo de um tatu, você acha que ele é um dinossauro, né? Então é preciso manter a distância. E principalmente quando você tem um conhecimento do mundo ali, só se falava em globalização, efetivamente a globalização estava se efetivando, e designers e escolas de moda no mundo que eu não tinha contato, eu passei a ter. Aí eu ficava fascinado pelos japoneses, pelos belgas,
e pensava assim, mas por que nós não podemos fazer isso? Por que nós não podemos fazer uma moda com identidade? Por que nós não podemos fazer um design que fale como eles falam? Porque até então no Brasil, até ali no início dos anos 90, a moda aqui era muito alta costura, era aquela coisa... Não, era muita cópia, era uma cópia descarada, né? Não se falava em identidade de marca, não se falava em conceito de marca, não se falava... Até o termo Young Designers, né? Ele entra na moda no Brasil por volta de 96, 97, mas o povo achava que moda era roupa de festa. E quando se fazia, as marcas que faziam moda aqui, era tudo uma cópia descarada do que se fazia lá fora. Não tinha internet, ninguém estava vendo. Ninguém estava sabendo, e as pessoas orgulhavam de dizer que elas entravam os estilistas, né? Aliás, quem viajava era sempre a mulher do dono. Entrava dentro do provador, fotografava e depois chegava aqui e copiava, comprava roupa, desmontava. Aí tinha orgulho de falar. Eu me lembro que esse concurso que eu participei, foi produzido, ele era um concurso de uma grande tecelagem, que era Santista na época. A chamada do concurso era procura-se Kenzos, Chanels, Gaultiers e Lacroix. Ou seja, procura-se quem copie, entendeu? Quem faça bem isso. Que é chupar aquilo. Você falou que a roupa que a pessoa escolhe, não é a primeira vez que você fala isso, normalmente, né? A roupa é um ato político. Sim. Normalmente, para quem está de fora do mercado da moda, acaba vendo a moda até com certo preconceito, como se fosse um supérfluo, uma futilidade. Como assim é um ato político? Bom, eu até acho que houve uma melhora com a globalização e com tudo. Hoje já foi pior essa história do lugar da moda, né? A mídia mais importante é o próprio corpo. Aquilo que você veste, você escolheu vestir. Então você se comunica com aquilo que você... a forma como você se coloca para o mundo. Então nesse lugar você faz política. Nesse lugar você se posiciona. Sabe? Hoje é muito comum em todas as classes sociais, por exemplo, no Brasil, o Brasil tem gosto por moda. Ambos os sexos, qualquer classe social para diante de um desfile de moda. Seja para ver os modelos, mas aqui existe um fascínio em torno disso. E hoje as pessoas já começam a entender que a moda é um vetor de comunicação poderosíssimo. Tanto que tem esse termo, isso não é a minha cara, sabe? Esse não é o meu estilo. Então é uma coisa que vem democratizando. Mas eu digo que o Brasil ainda está muito atrasado, porque nós ainda não entendemos que o que você veste, o que você come, a forma como você mora, isso também é educação. Isso é formação de educação e caráter, que é o senso estético. Por exemplo, você falou aquilo que você veste, o seu outdoor, né? Acho que as bandas de rock começaram isso lá atrás. Sim, a música tem um papel... Quase que empiricamente. Sim, assim. a música tem um papel importantíssimo nisso. Na verdade, eu acho que foi o grupo que, sobretudo nos anos 60, né, com os ingleses, né, pós-depressão da Segunda Guerra, onde pela primeira vez o mundo pedia uma lufada de juventude. Veio o rock com uma estética que dialogava cara a cara com o ritmo, com a música. Né? Então o que eles tocavam, tudo isso, e ter todas as formas de estilos de rock. E isso você vai ver isso aqui no Brasil também, com o tropicalismo, com a Jovem Guarda, né? Você tinha códigos muito precisos, delimitados e diferentes de um grupo para outro. Mas a música foi quem primeiro casou com a moda, né? E um casamento duradouro até hoje. Você falou no tropicalismo, pelo menos aqui buscando na memória, talvez tenha sido o primeiro movimento moderno. A gente teve a Semana de Arte dos anos 20, mas que olhou para o Brasil de uma forma antropofágica mesmo, já que a gente falou lá na Semana de Moda. É uma influência para você? Porque eles usaram muitos elementos muito brasileiros, africanos, aquela coisa mais rincão, assim. O tropicalismo, ele bebe total na Semana de Arte Moderna. O tropicalismo, entre os seus mentores, que inclusive eu falo que é um dos meus mentores intelectuais, teve Mário de Andrade com Macunaíma.
né? Então era a primeira vez que o movimento olhava para o Brasil com um olhar diferente, que não era um olhar de colonizado, era um olhar de apropriação, né? Eu falo que até hoje o Brasil não apropriou do legado do tropicalismo e muito menos do legado da Semana de Arte Moderna, de 22. Com a globalização, ainda cabe... Estou pensando aqui numa forma que não dê dupla interpretação, mas vamos lá. Ainda cabe, por exemplo, uma moda, uma exposição com o pé enfiado numa cultura local apenas? Por exemplo, jeans. Jeans é uma cultura teoricamente americana, mas é global, é do mundo inteiro. Claro. Você não pode falar que alguém está se apropriando culturalmente dos Estados Unidos por usar uma calça jeans. Uhum. Mas você acha que esse discurso, né, essa palavra, funciona com outras expressões culturais? Uma estampa que lembra os povos africanos, um turbante, alguma coisa assim, vale? E por que pro jeans não vale? Bom, vamos lá. Primeiro vamos entender que, passada a euforia da globalização, o genuíno passou a ser um novo luxo. Aquilo que só tem em determinado lugar e é feito por aquele grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas deixa ali a sua marca. Ainda existe isso? Hoje é um novo luxo, sabe? Se você quer entender a moda, preste atenção no que está acontecendo com a gastronomia, né? Então, cada vez mais, a gastronomia no mundo busca ingredientes dos confins do mundo, né? Hoje, por exemplo, no Brasil, a culinária da vez é a paraense, a amazônica, né? E isso está acontecendo também na moda. A moda ela ficou muito parecida. Você vai em qualquer lugar do mundo, você vai encontrar a calça jeans com a camiseta, produzida na China, com a mesma cara. Isso perdeu força e perdeu valor. Tanto que marcas americanas, que já foram gigantes, hoje estão fechando lojas a rodo no mundo inteiro, né? Agora, falando do jeans, o jeans, você chega no Japão, por exemplo, o jeans que é feito por um estilista japonês, uma marca japonesa, é totalmente diferente de um jeans feito por um americano. Eles usam a base do tecido, mas assim, tem ali uma identidade do lugar, sim. E essa identidade do lugar, ela é o seu canal de comunicação com o mundo contemporâneo, com esse mundo dito globalizado. É a sua identidade, né? Então, durante muito tempo as pessoas falavam, isso é bobagem de falar em identidade local, é bobagem falar de cultura, no caso brasileira. Não, para você entender qualquer cultura, você tem que ter a apropriação da sua, né? E só assim vai fazer com que você misture tudo. Agora tivemos uma bobagem aí, as pessoas levaram ao extremo a história da defesa de signos da cultura afro, né, que não poderiam ser misturados, que os brancas não poderiam usar turbante, trança, isso é ridículo, né? Chegaram até a dizer que Hotel 5 Estrelas não poderia servir feijoada. Mas isso é ridículo, E graças a Deus essa onda passou, porque a época agora é de mistura, né? Mas a identidade, quando ela é forte, quando ela é bem desenhada, cara, ela vai aparecer. Você foi vítima do politicamente correto num desfile com uma peruca de Bombril. Bombril, que falava de futebol, que falava de racismo, assim. E te acusaram de racista? Sim, eu respondi na justiça, inclusive. Teve processo, tudo mais? Sim, respondi aqui em Brasília e respondi em São Paulo também, na Secretaria de Justiça. Só para explicar, você fez um desfile no qual as modelos... Eu fiz um desfile em que eu dizia do São Paulo Fashion Week, que eu falava do futebol como, até hoje, talvez a única vitória da mestiçagem brasileira. É um esporte que foi criado, inventado pelos chineses, normatizado, regulamentado pelos ingleses, mas que chegou a um certo ponto que ele pareceu ser brasileiro, né? Foi justamente o negro, os marrons, quando trouxeram a capoeira, os passos de capoeira para o campo, que deu aquele show que deu e virou o futebol, conhecido futebol arte, que já ficou lá atrás, né? E eu falava justamente disso, numa época em que os negros, os primeiros jogadores negros, tinham que alisar o cabelo, tinham que se pintar de branco, tinham que passar o pancake, tanto aí o apelido pó de arroz do Fluminense, porque obviamente daí a 5 minutos eles derretiam inteiro. E as pessoas não leem,
né? Então ali, quem estava na sala, tinha um release e viu o desfile, não teve problema algum, a imprensa não viu nenhum problema nisso. Só que uma blogueira, que era da revista Vogue, talvez de forma ingênua, ela colocou a chamada: a beleza do desfile do Ronaldo Fraga homenageia os negros com peruca de bombril. Quando eu estava fazendo, era justamente o inverso, era uma crítica àquilo, né? Coloquei negros, brancos e marrons fazendo os penteados com bombril, como se fosse um orgulho ali negro daquilo. Isso virou manchete. O Emicida na época, hoje não, hoje somos queridos, isso ficou para trás, mas o Emicida viu essa manchete, retuitou e falou: matem ele, e eles vieram me matar. Então virou uma coisa assim, que tomou uma proporção inesperada, né? Mas eu fiz questão de me defender, fui presencialmente na justiça e fui absolvido em tudo, né? Em todas as instâncias. Então ali foi uma coisa de comunicação, uma falha de comunicação. Aí já me perguntaram: você faria de novo? Hoje, como a imagem ela fala muito rápido, a imagem tem que falar e ela vale muito mais que 1000 palavras, né? O release hoje ele tem que ser uma frase, né? Então assim, as pessoas não leem, as pessoas não leem, a imagem é que vai e a imagem é que é lida, né? Eu faria sim, mas de um outro jeito, de uma outra forma. Sempre teve voltado para social, mas isso também nunca conflitou com assinar grandes coleções, o espetáculo da Denise Fraga, que já andou aqui 2 vezes, uma querida, da Velha Senhora, que é uma peça espetacular. Ganhou o prêmio Shell de melhor figurino. Isso, assinou os figurinos da Fernanda Takai, que já andou aqui também por anos. Isso nunca conflitou? Não, eu nunca tive preconceito e não tenho, né? Tem uma história até que tem um supermercado em Belo Horizonte, que é um supermercado, o melhor supermercado, eu diria até que o melhor supermercado do país. Onde esse supermercado, além da qualidade dos produtos, ele tem uma preocupação com orgânicos, com tudo isso. E um dia eles me contrataram para desenhar sacolas, quando não se falava em ecobag ainda. E eu fiz as sacolas e os colegas, muitos malharam. Você está popularizando, né? Você vai se tornar popular, você não tem medo disso? Eu falava assim que não. Que meu medo, eu nunca tive medo nessa história de popularizar. A minha busca é democratizar, sabe? Então as pessoas vão a Belo Horizonte, vão nas, sei lá quantas lojas que eles têm e compram as sacolas. Você pode falar o nome. É o Verde Mar. E eles compram as sacolas para levar de presente, sabe? Então, às vezes eu vou nos lugares mais improváveis, a pessoa fala: olha, eu não tenho dinheiro para comprar uma roupa sua, mas eu tenho sua sacola. E eu presentei sua sacola. Então eu acho isso muito legal. A moda, ela precisa sair desse lugar ensimesmado dessa elite branca da ponta da pirâmide. Ela precisa estabelecer diálogo com outras frentes. Porque quando você faz isso, você oxigena a sua relação com o próprio ofício e você amplifica o valor desse ofício. Então eu faço isso com muito prazer. Por isso que você também assinou produtos Chili Beans, que é um parceiro nosso aqui do programa, Tokstok. Chili Beans, Tokstok, Malve, até lata de papel higiênico eu fiz, da Neve. Eu tenho. Rótulo de espumante aí. Então assim, eu nunca tive preconceito. Aí tem uma oposição que fala assim: Romero Brito da moda. Eu falei: opa, eu queria ganhar o que Romero Brito ganha. Falou que nunca teve preconceito, mas é interessante isso, porque pode existir o que muitas vezes se fala no caso do racismo inverso. Eu vou ampliar esse conceito, tá? De ter assim, você tem um preconceito clássico, que é do cara de uma elite, que tem um preconceito com quem tem menos que ele. Isso. Aí, de repente, quando quem tem menos começa a ter essa autoestima que você falou, existe a possibilidade de girar esse preconceito? Não faço nada pro burguês, não faço nada pro playboy. Olha, eu acho que a gente está vivendo esse momento, inclusive. Eu acho que a gente está vivendo esse momento em que nós temos aí uma classe dominante que se revoltou com a história do filho da empregada fazer faculdade do lado do filho branco deles, né? E tem aí esse que eu acho perigoso, essa cartilha americana do racismo às avessas, do preconceito às avessas, do ódio ao branco, né? E isso é uma coisa muito perigosa, sem dúvida alguma. Fala um pouco do que você está fazendo aqui. Esse projeto é um projeto bem bacana da Casa de Criação e Inovação. É o tipo de projeto que eu acredito, porque ele trabalha com a base,
que são adolescentes jovens de 15 a 29 anos. E são 2 oficinas numa região que é um ex-lixão e de grafite e de papel machê. Então são 2 grafiteiros fantásticos e fabulosos daqui e um artista da Paraíba, que é o mestre do papel machê, que é o Babá Santana. E eles me contrataram fazendo um papel de curador disso. Ou seja, criar uma história para que esses meninos, esses mestres, com esses jovens, possam pesquisar e fazer o produto. Né? Então eu sugeri o universo de Atos Bulcão para o grafite. Nós estamos falando com jovens que nunca ouviram falar de Atos Bulcão, morando aqui e passando provavelmente quase com certa frequência. O maior celeiro do Atos no Brasil. Aqui, eles nunca tinham ouvido falar em Atos Bulcão. E esse paralelo eu fiz um paralelo entre a arte do grafite, que é uma arte urbana, que é uma arte muralista, com a obra do Atos, que também é uma arte urbana. O Atos, ele se recusou a fazer quadros. Ele falava assim, não, eu gosto de estar em prédios públicos, né? Que foram hospitais, faculdades, rodoviária, igreja e tal. Só uma curiosidade, um dos pouquíssimos quadros, uma série de quadros feitos por Atos Bulcão, está aqui em Brasília, na Catedral de Brasília, é público. Na Catedral, ele fez para a Catedral. Tá dentro da Catedral, é público. Isso que é legal da obra do Atos, é pública. Não, ele se recusava. No final ele falava, não, Atos, faz quadro, pinta, pega a matriz. Ele falava assim, não, minha obra ela foi feita para isso aí, para estar na cidade. Tem uma frase comum que é, eu faço a minha própria moda. Aí vem um filme de Hollywood chamado Diabo Veste Prada e numa cena, numa frase, um personagem lá, aquele carequinha, que eu nunca vou lembrar o nome, diz que isso é impossível, porque quando algum estilista cria, lança a tendência de uma cor, aí a loja de departamento usa aquela cor, ele até usou azul turquesa no filme, e produz, ou seja, você está sempre sendo vítima da ideia de alguém. É isso mesmo? Não. Isso é uma meia verdade. Quando o filme foi feito, não existia esse boom das redes sociais como tem hoje. Né? Então hoje, uma revista Vogue, por exemplo, no mundo, ela dita tanto ou até menos do que um influencer de Instagram. Uhum. Né? Ou seja, não é a única fonte. Quando na época a história do Diabo Veste Prada, tinha uma redação, né, de uma revista no filme, a revista impressa tinha muita força. E hoje não tem mais. Se você não fosse estilista, seria o quê? Eu seria historiador ou veterinário. Eu faria uma das 2 coisas. Bigode combina mais com historiador. A gente está chegando ao final. Mais uma vez quero elogiar seu bigode, porque eu acho que pessoas de bigode normalmente são mais bonitas. São. Impõe respeito. Exatamente. Isso é uma sacanagem quando falam que é bigodinho e não é bigodinho, é bigodão. Bigodão, Se querem me atormentar e falar dessa história, olha o bigode, que bigodinho? Olha o bigodão, farto e grosso. Hirsuto. Isso aí. Aí depois do meu bigode vem a barba, entendeu? Que também estamos indo. E quero aproveitar e te presentear com 2 parceiros nossos. Oba! Verdurão e Chili Beans. Queria que você abrisse e visse se você gosta. Aí. Vamos lá, amigos. Chili Beans foi um desafio, sabia? Porque você já assinou a coleção deles. Olha só. Me diga que se você Que gosta. Lindo! Adorei. Vamos lá, olha aqui. Aí, moçada, vou colocar o grau, ó. Aí, gostou? Gostei demais. Valeu, galera. Adorei. Pronto. E vamos ver aqui a camiseta do Verdurão. O que é o Verdurão? São as marcas que eu uso também. Tem várias camisetas só com tema Brasília. Que legal, cara. Nessa amarela, adorei. Pensando em arte. Oba! Aqui, ó. Escrito Brasília com desenho das quadras. quadras. Esse é o tamanho do leitão. O tamanho do leitão. De G de Garboso. Adorei. Que legal. Que bom que você gostou. Obrigado, galera. Valeu.